E aí, tudo bom com você? Eu sou a Inês do Fala Inês e hoje nós vamos fazer uma receita nessa panela de pressão elétrica, que eu tô devendo essas receitas, eu falei que vamos fazer várias. Estou apaixonada por essa panela, adorei. É uma experiência nova, mas o que vale é a receita. A receita vai ser uma vaca atolada, que é uma costela, neste caso eu fiz sem osso, com mandioca. Ó, ficou dos deuses. Mas acompanha, porque Fala Inês já está no ar. Vamos lá começar? Ó, a panela foi selecionada para refogar. Isso é uma coisa que eu gosto nessa panela. Ela permite você refogar. O que que é isso? É como se eu tivesse com a panela de pressão no fogão, né? Esse é um recurso dessas panelas mais modernas. Acomodei todas as carnes com um pouquinho de azeite, a panela já estava quente e ali ele vai determinar 30 minutos para esse cozimento. Se for suficiente, ok. Se precisar, eu ponho mais. Se precisar interromper, interrompo antes. O que que é interessante? É você colocar a carne sem mexer. Não precisa mexer nela agora, deixa ela quietinha. Porque aí ela vai pode dar aquela pegadinha no fundo, não tem nenhum problema. Esse meu tanto, a minha panela é grande, é de 6 litros, né? Você pode usar sua panela de pressão normal. Pouco provável que você consiga cozinhar bem uma costela se não for na panela de pressão. Você vai cozinhar, mas você vai levar o dia todo, porque essa carne ela exige realmente a pressão. Essa minha costela está sem osso, mas você pode fazer com osso também. Ela foi cortada e a gente tirou um pouquinho do excesso da gordura, aquela gordura maior foi tirada. Os demais temperos são: eu vou colocar cebola roxa e branca, não vai toda essa cebola, mas como eu cortei, eu tenho um outro prato para fazer, eu vou usar uma parte dela e eu descer junto. Esse é o tomate. O tomate, o melhor do tomate para você colocar aqui, se ele for sem pele, é top, o ideal. Mas esse está com pele, não fica ruim. Mas as pessoas que não querem sentir aquele fiozinho, eu já coloco com tudo. A minha pimentinha dedo de moça, eu acredito que não vá tudo isso, mas ela já está pronta. Aqui eu tenho alho, aqui o sal grosso e aqui um pouco de salsão. O azeite que eu usei e eu vou colocar uma cerveja. A cerveja, aqui também cai super bem o vinho branco, mas tem que ser seco, por isso que eu parti para a cerveja, porque o meu vinho branco não estava seco, e aí ele não fica legal. Mas o álcool vai evaporar, mas é super importante essa combinação aí do álcool para deixar a carne mais macia, né? Então vamos aguardar aqui ele ficar bem prontinho de estar bem seladão, né? Não é nem seladinho, é seladão já. Esse é o desejo, dá uma boa dourada. Como eu virei, ele tá com uma carinha de caldo aí, mas ele vai. Aquela pegada que dá no fundo da panela não tem problema. Aqui eu já estou me organizando. Já veio a mandioca, que não é para agora, mas ela é a mandioca que veio. E aqui o manjericão que eu vou usar. Se você está estranhando que eu estou fazendo isso daqui perto da janela, é isso mesmo, porque eu prefiro fazer aqui para a panela de pressão não gerar vapor em cima dos meus armários, né? Na verdade, embaixo. Então, isso é algo bem libertador e eu gosto da altura dessa bancada aqui. Já está ficando com cara, hein? Vai lá. Ó, já está bem douradinho. Colocando o alho, porque aí ele pega essa coisinha aqui, ele começa por ele. Logo em seguida vem a cebola. O segredo da cozinha tá no tempero. No tempero, o que é fascinante é que você escolhe. Aqui, olha, eu coloquei uma cebola roxa e uma branca, mas eu não vou usar toda ela, porque eu não tenho essa quantidade de carne para tudo isso. Por outro lado, a quantidade que você vai fazer, tanto da carne quanto da mandioca, macaxeira, enfim, como se chama, é você quem decide. Isso daí é pela sua quantidade. Essa minha panela era de 6 litros, então por aqui você toma como base.
que o cheirinho começa. Nós vamos deixar ele dar essa dourada, essa chegada aqui na cebola e no alho, e aí a gente vai colocar os demais temperos. Isso é importante. Vou deixar só dar uma chegadinha aqui. O tempero verde nós vamos ali, eu tá ali me aguardando já. Nós vamos usar coentro, mas aqui não é agora, quando estiver pronto. Vai caber também boa salsinha, cebolinha, é gosto mesmo da família. Ainda na versão refogar, eu coloquei o tomate, a folha de louro, a pimentinha dedo de moço e um pouco do salsão. Sempre refogando. Vamos começar a fazer essa mistura. Depois eu vou colocar cerveja. Para esse tanto aqui, eu acho que vai metade daquela garrafinha. Para quem gosta mais, o importante é deixar ela entrar também no evaporar, né? E ainda não falamos do sal e já tô com a água lá esquentando para a gente poder fazer, finalizar com a água quente. Foi o resto dos temperos, coloquei o sal, coloquei a cerveja. Para esse tanto aqui, eu coloquei equivalente a um copo de cerveja, deu quase 200 ml. Vou deixar ele dar essa parte dar uma evaporada no álcool, mas assim, isso sempre é importante, ele contribui para a carne ficar mais macia lá na frente, além do sabor, né? E ainda eu tenho preferência pelo vinho seco, mas eu não tinha, então foi a cerveja. Tá certo também. O que é muito legal em tudo isso é a gente perceber que tempero, o jeito de fazer é nosso, né? Agora, depois eu vou trabalhar com água quente, não gosto de dar um choque térmico aí. E essa panela elétrica, ela tem uma evaporação menor da água, ela retém mais a água, mais, né, o cozimento acontece e ela mantém com mais água do que até a panela de pressão normal. Então, por isso, daqui a pouco eu vou pôr só aqui um equivalente a uns 100 ml de água quente e vou fechar a panela. Aí eu vou deixar para cozinhar, vou fazer uma programação manual dela cozinhar por em torno de 40 minutos, que eu acho que vai ser legal, antes de colocar a mandioca. Esse caldo ele foi formado pela cebola, pelo tomate, pelos temperos em si, depois um pouco da cerveja e um pouco da água. Eu deixo um pouquinho aí cobrindo com um pouquinho de folga, porque quando vier a mandioca, é bacana que o caldo esteja bem saborizado. Temperei com um pouco de sal grosso e depois eu confiro lá na frente. Não coloquei pimentinha do reino porque eu pus a pimenta dedo de moça. Então, essas escolhas de tempero são suas. Vou fechar a panela e vou fazer uma programação manual de 30 minutos aqui. Se precisar, depois eu ponho um pouco mais. Lembrando sempre de deixar o vapor sair sozinho. Só para relembrar para quem está com a panela de pressão, inclusive a nova, aqui você tem o cadeadinho aberto, você vai virar, você vem para o cadeado fechado. Vou conferir aqui em cima que a válvula seja para liberar o vapor e vou lá na programação manual. Seleção manual. Esse tempo para mim tá ótimo. Poxa, deu super certo. Então vou deixar, esse tempo já deu certo. Aqui ele está falando do nível da pressão, foi meio automático. Ele está numa programação que é uma sequência, não fiz nada, eu só selecionei ali para determinar o tempo. Se eu quisesse mais tempo, vinha para cá, menos tempo, vinha para cá. E eu decidi, como ele perde pouca pressão, que eu vou por só 30 minutos, porque aí é melhor para conferir depois. Uma outra coisa, aqui realmente, gente, aqui na minha janelinha, porque para mim tá fácil fazer isso aqui na pressão.
Ali o alecrim é uma ótima opção também para você temperar, mas como eu quero pôr o manjericão depois, eu vou deixar sem alecrim agora. E eu pus o louro, lembra? Então aí, essas opções são você que escolhe. Olha lá, vamos conferir. Saiu da pressão. Esse tanto, você tem que entender quanto sua panela vai responder. A gente tá vendo que ele tá cozidinho, olha lá. E nós vamos colocar agora. Tá cozidinho. Olha lá, tá bem cozido, né? Para ela também não desmanchar tudo. Gente, a panela de pressão elétrica, ela não consome o mesmo tanto de água. Essa mandioca é a mandioca amarela, que é a mandioca que a gente também chama de manteiga, mandioca, macaxeira, aipim, como você quiser chamar. Nós estamos colocando em pedaços de tamanho parecido. A finalidade é que ela fique extremamente bem cozida. Algumas você sente o pedaço, outras até quase se desmancham. E com essa quantidade de líquido que tem aqui, eu não preciso acrescentar mais água. Já experimentamos o sal, o sabor tá divino. Não entra agora o nosso coentro, porque eu gosto do coentro no momento que eu desmancho. Mas, acho que vai mais? Minha fiel escudeira aqui, ó. Não, então pode pôr todo ele, porque é quase que um prato único, né? Mal se faz o arroz. A nossa mandioca estava aqui na água, ó. Não fique curiosa, porque a gente coloca a panela de pressão no balcão próximo à janela. É isso mesmo. Vai tudo, né? Para quem gosta, pode botar a pimentinha do reino. Você dá uma mexida nela aqui para ela poder descer. E aí eu vou colocar aqui na pressão por 30 minutos. Por isso que a gente deixou a carne bem cozida, mas não desmanchando no total. Isso aqui é experiência de panela de pressão elétrica, viu? Não vou nem te contar que a gente tá gravando colocando uma lanterna porque ficou meio escuro aqui, que hoje tá ameaçando chover. Mas você tá vivendo essa experiência comigo. Olha só, abrindo, você tem uma mandioca que uma parte derreteu. Eu vou colocar um pouquinho dos talos do coentro enquanto está quente. E vou misturar o coentro cortado. O que vale a pena falar aqui é que o coentro, né? Talvez até outros temperos também. Ele é só cortado, gente. Não dá pra gente ficar batendo. Olha só. Ficou bom, ficou ótimo. Muito bom. Uia, não tá dando pra gravar aqui com esse vapor, né? Vamos lá, vamos colocar na vasilha que já vai servir. Vamos lá? Olha, as mandiocas menores, elas até chegam a ficar mais molinhas. As maiores, elas chegam a ficar em pedaço. Então, é sempre interessante colocar as partes bem parecidas. Nós já experimentamos aqui de sabor, gente, tá um brinco. Agora nós vamos colocar um pouquinho do coentro, se não fosse coentro seria cheiro verde, colocar por cima sem deixar cozinhar, né? Tá bom assim, né? Nós não costumamos bater muito esses temperos, senão eles ficam esmagados. Na verdade, a gente só corta. Tá ótimo. Se você não gosta do coentro, vai pro cheiro verde ou vai para um outro tempero. Vou mostrar aqui que a gente tem um pouco de limão já espremido, que a gente adora comer isso com bastante limão. Então, vai lá, começa a conhecer como é que funciona você fazer a sua comida, as suas panelas, porque aqui, olha, tá com sabor ótimo que a gente já experimentou e vamos pro ataque.